Eu tenho uma pergunta para vocês. Quando um cubo de gelo derrete um copo com água, o nível da água aumenta, diminui ou continua o mesmo? E aí pessoal, meu nome é Pedro Loss e bem-vindos ao curso de Física Básica do Ciência Todo Dia. O primeiro elemento que deve ser observado quando analisamos essa situação é o momento inicial. Antes de começar a derreter, o sistema estudado é composto por um copo, água e um cubo de gelo. O copo é o recipiente no qual ocorre o experimento e nesse caso ele não tem nenhuma outra função além de conter a água e o gelo. Por isso o copo não terá influências decisivas ao longo do tempo. A água e o gelo são dois elementos que a princípio têm distinção no início do experimento. Por mais que ambos sejam o mesmo composto, uma porção é líquida e a outra é sólida. Isso já é o suficiente para sabermos que existem diferenças físicas entre as duas coisas, como por exemplo a densidade. E é exatamente agora que a nossa história começa a ficar legal. Há quem diga que o gelo boia porque possui menor densidade do que a água. E, ok, isso é verdade, mas não responde de fato o porquê de ele boiar. Querendo ou não, essa é uma forma meio decorada de responder uma pergunta, sem de fato saber e entender o que está acontecendo. Então, por que exatamente o gelo boia? Empuxo é o nome da grandeza física que nos ajuda a responder essa pergunta. Todo mundo que já entrou numa piscina, lagoa, mar ou banheira e teve a experiência de carregar alguma coisa ou alguém, com certeza notou que fez menos força para erguer essa coisa. A perda aparente do peso que um objeto experimenta quando submerso acontece por conta do empuxo. O empuxo é uma força que surge como resultado da pressão da água nos objetos submersos e está sempre orientado para cima. Dessa forma é só fazer uma análise da força resultante e fica claro que o empuxo tira parte do peso. É muito importante também entender que o empuxo tem uma relação direta com a quantidade de água que o objeto submerso desloca. Por exemplo, se você enche uma banheira até em cima e logo em seguida entrar nela, parte da água vai derramar. Isso acontece porque o corpo passa a ocupar um espaço que antes era de uma porção de água e, obviamente, essa porção terá de ir para algum lugar, e ela vai para fora da banheira. E muito importante, a quantidade de água que é deslocada tem um volume exatamente igual ao pedaço do corpo que está submerso. Se você se afunda por inteiro na banheira, o volume de água deslocado é exatamente igual ao volume do seu corpo. E essa inclusive é uma boa maneira de descobrir o volume de objetos irregulares sem quebrar a cabeça fazendo muitas contas ou tentando achar alguma estratégia complicada. A relação entre o empuxo e o líquido deslocado foi descoberta no século III antes da Era Comum por Arquimedes, um grande cientista grego, que teve contribuições excepcionais para matemática, física, química e engenharia e acabou ficando muito famosa. Ele enunciou o seguinte: um corpo imerso sofre a ação de uma força de empuxo dirigida para cima e igual ao peso do fluido que ele desloca. E essa ideia vale tanto para os líquidos quanto para os gases. Voltando para nossa situação, isso significa que se o cubo de gelo desloca 9 gramas de água quando está no copo, a força de empuxo que ele sofre é igual ao peso desses 9 gramas de água que foram deslocados. Se você empurra ele com o dedo de modo que o cubinho fique completamente submerso, ele vai deslocar mais água, por exemplo 11 gramas. Então o empuxo também aumenta, igual ao peso dos 11 gramas de água deslocados. Uma maneira bem intuitiva de entender o porquê de existir uma força realizada pelo fluido é entender que por conta da atuação da gravidade sobre o fluido, ele tem uma necessidade de sempre voltar para o lugar do qual ele foi deslocado. Então quando você entra na banheira, ou quando o cubo de gelo é imerso na água, ou até pensando em um caso mais geral de um cubo completamente submerso, a água é deslocada e tenta voltar a ocupar o seu lugar original. Por conta disso surge uma pressão em todos os pontos do objeto, e essa pressão varia com a profundidade. Quanto mais fundo, maior é a pressão no interior de um líquido, como nós vimos no vídeo anterior. Então, no final das contas, o que acontece é que existe uma pequena diferença de pressão entre os pontos no nosso cubo submerso. As partes que estão mais no fundo sofrem uma pressão maior do que as partes que estão mais próximas à superfície. Essa diferença entre as duas pressões é o que nos dá o empuxo, e ele é numericamente idêntico ao peso do fluido ou líquido deslocado. E é muito importante entender que, independente de qual seja o formato do objeto submerso, a força de empuxo nele sempre vai ser igual ao peso do fluido que ele deslocou. Com isso em mente, é fácil deduzir que objetos pequenos deslocam pequenos volumes de água e, portanto, sofrem ação de forças de empuxo pequenas também.
Da mesma forma, objetos maiores deslocam maiores quantidades de água e sofrem ação de forças de empuxo de valores maiores. Só que reparem bem, eu estou falando que o volume do objeto imerso ou submerso é que determina o empuxo e não o peso. Esse é o ponto que muita gente não presta devida atenção e começa a se confundir. Só que eu vou concordar que isso é um pouco contraintuitivo. Um objeto pode ser super pesado e ter muita massa, mas ter um formato que permite deslocar muita água. Uma chapa de 2 kg de alumínio certamente afundaria na água. Mas se eu fizesse uma panela com ela e colocasse na água, ela poderia flutuar. Isso porque a chapa desloca pouca água, portanto tem um empuxo pequeno e então o peso dela vence o empuxo, sobrando uma força resultante para baixo. Mas a panela não. A panela é capaz de deslocar muito mais água, o que dá para ela um empuxo muito maior. Tão maior que ele é capaz de se equilibrar com o próprio peso da panela. E por isso ela boia e pode ficar parada na superfície da água. Um objeto que boia desloca sempre uma quantidade de fluido com peso igual ao seu próprio peso. Então um objeto flutuante sempre terá um empuxo exatamente igual ao seu próprio peso. Todo barco, navio ou submarino tem que ser projetado de uma maneira que ele consiga deslocar um peso de fluido, nesse caso a água, igual ao seu próprio peso. Isso vale também para a vida aquática. Até mesmo um peixe tem mecanismos para conseguir regular a profundidade com que ele vai nadar. Em algumas espécies é a sua bexiga natatória, um tipo de bolsa interna com paredes flexíveis e ajustável de acordo com a pressão. Essas paredes são forradas com cristais de guanina, o que faz dela impermeável aos gases. Quando ela se enche, o volume de gás dentro dela, e não a água, aumenta. Isso significa que mais água foi deslocada e o empuxo aumenta. Como consequência, o peixe sobe. E falar disso me lembra do desafio do gelo na água que eu propus no início do vídeo. Só que antes de dar a resposta final, tem uma curiosidade que tem relação direta com toda essa ideia. Você provavelmente já viu um iceberg. Só que isso que você está vendo é só 10% de todo o corpo do iceberg. A maior parte fica embaixo da água. Isso porque a água, quando congela, acaba tendo um volume maior do que tinha quando era líquida, e aí ela desloca mais água do que quando ela era líquida. O resultado disso é que o gelo tem um empuxo maior do que o seu próprio peso. Dessa forma, o bloco congelado sobe até a superfície e vai apontando um pedacinho para fora até que iguale o empuxo com o seu peso e encontre a posição de equilíbrio. Em outras palavras, o gelo acaba ficando com uma densidade aproximadamente 0,9 vezes a da água. E o resultado é que 90% do iceberg fica submerso na água. Isso é o que está acontecendo com o nosso cubo de gelo também, e eu acredito que até aqui eu não tenha falado nada de excepcional que tenha impressionado muito vocês. Mas a curiosidade é que, de uma forma muito parecida com o que eu acabei de dizer, uma montanha flutua sobre o manto semilíquido da Terra. E isso mesmo, com apenas as pontas aparecendo. Como vocês já entenderam o que é um empuxo e como ele funciona, eu vou ser mais direto e dizer apenas que a razão disso é que o valor da densidade da crosta continental da Terra é aproximadamente 85% do valor da densidade do manto sobre o qual ela boia. Assim, aproximadamente 85% de uma montanha se encontra abaixo da superfície da Terra. Então podemos dizer que montanhas são tipo icebergs que possuem raízes bem maiores e mais profundas do que a parte de fora que nós vemos. O que é muito legal. Bom, então dito isso, vamos ao desafio proposto no começo do vídeo. Mas eu já adianto que seria legal vocês tentarem dar uma resposta. Pensem em tudo que foi dito até agora, deem um pause rápido no vídeo e escrevam nos comentários se vocês acham que quando um bloco de gelo derrete, o volume de água no copo aumenta, diminui ou continua igual. Prontos? Então, quando um cubo de gelo derrete dentro do copo, o nível da água não muda. Imagine que o cubo de gelo tenha 10 gramas, como eu disse no início do vídeo. Então, como ele boia, ele tem que deslocar 10 gramas de água para produzir um empuxo igual ao seu peso e boiar. Correto? Agora pensem bem, quando o cubo derrete, ele vai se tornar 10 gramas de água. A massa não muda. Cuidado para não confundir, o que muda é só o volume e, consequentemente, a densidade. Então os 10 gramas de água derretidos vêm para ocupar o espaço de 10 gramas de água que o gelo ocupava. E por conta disso, o nível da água não muda. O que pode ser contraintuitivo, mas que vocês vão lembrar para sempre. E isso conclui o 5º capítulo do curso de Física Básica do Ciência Todo Dia. Ainda faltam mais 5 capítulos, ou seja, 5 semanas, então por favor se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados de quando o próximo capítulo for lançado. E se quiserem também me seguir nas redes sociais, onde eu respondo perguntas e também falo mais sobre os vídeos e novidades do canal, também me ajudaria muito. Muito obrigado e até a próxima!